Como o Valdir mencionou, meu nome é Pedro Rodrigues, eu sou assessor científico da Promega, faço parte da equipe de suporte de bancada, treinamentos dos produtos. Eu sou especialista em biologia molecular e acompanho já há bastante tempo diagnóstico viral, principalmente. Desde o começo da pandemia, eu viajei bastante, tive que ir a vários LACENs, institutos de diagnóstico em geral, como Evandro Chagas, Fiocruz e outros laboratórios privados também que estão trabalhando no diagnóstico, tá? Bom, eu vou começar como várias pessoas já devem ter começado. Uh, hashtag fica em casa, né? Todo mundo sabe que isso vai passar, é um saco. Eu também já não aguento mais. Quarentena, tô com saudade do meu barbeiro. Então, todo mundo respeitar os lockdowns, as quarentenas, isso passa mais rápido, tá? Então, vamos lá, vou colocar aqui nos slides. Bom, eu vou falar especificamente do diagnóstico de COVID 2019 por PCR em tempo real, tá? Porra. Dentro disso, eu vou falar das fases mais importantes que vocês têm, das fases mais importantes da parte analista de diagnóstico por biologia molecular, tá? Dentro dessas fases, né, a gente tem a fase de coleta do material, tá? Vou dar uma resumida a priori. Então, a gente tem essa fase de coleta. Em geral, todos os laboratórios diagnósticos públicos e privados, eles estão fazendo essa coleta de um swab faríngeo e um nasofaríngeo, desculpa, e um orofaríngeo. Depois esse swab ele é aplicado num tubinho de meio de transporte, tá? Depois esse material armazenado, ele é extraído dos ácidos nucleicos, no caso o RNA do vírus. Depois a gente faz uma transcriptase reversa mais amplificação em um passo só, em tempo real, para poder observar as curvas. E por último, a gente faz o comparativo desses ensaios, né, dessas curvas, com controles positivos e negativos, porque essa detecção, em geral, ela é qualitativa, tá? É presença-ausência. Então, esse aqui é o tubo de coleta, o meio de transporte universal. Ele é tipo um meio de cultura, tá? Tem várias empresas que vendem, mas alguns institutos estão fazendo o próprio meio de transporte. Essa coleta do swab, meus conhecidos que fizeram assim, é uma coleta extremamente desagradável, né? Infelizmente que tem que passar por isso em rotina, é algo muito evasivo, né? Então, está sendo coletado sempre esses dois swabs, o nasofaríngeo e o orofaríngeo, e ele vai direto dentro desse tubinho, ele é armazenado e refrigerado. Então, toda essa fase é a fase pré-analítica que eu não vou me atentar muito, porque ela é importante para a biologia molecular, mas ela não faz parte da rotina do analista em si, tá? Mas quando o tubo chega nos laboratórios, em geral, uma equipe responsável vai fazer a retirada do swab, vai centrifugar, retirar o swab e o analista ele vai trabalhar só com o meio, tá? Então, passando para a parte que interessa a gente, fase analítica que segue aquele padrão, aquela direção de extração do RNA viral, transstase reversa e amplificação desse material e a interpretação dos resultados. Bom, eu sei que o Valdir já me adiantou que tem um público bastante heterogêneo, mas eu vou falar de princípios básicos da biologia molecular e seguir um pouco mais para os avançados, tá bom? Então, todo o processo de extração e purificação, ele passa por a maioria dessas etapas, principalmente a lise e a eluição do material. Alguns meios de detecção por genômica em geral, por PCR, você apenas lisa o material e a partir disso você já tem acesso aos ácidos nucleicos, seja DNA e RNA, já pode fazer um PCR e ser bem detectável, tá? Mas em geral, a maioria dos processos em laboratório diagnóstico tem que passar por fases como a lise, a retirada de algum material mais difícil um material que atrapalha a purificação, o bind em membrana ou em beads magnéticas, né, para fixar o RNA e seguidas lavagens para purificar esse material e, por fim, eluição.
onde você vai ter o ácido nucleico puro, você pode armazenar ou seguir diretamente para a PCR, tá? Existem alguns tipos de extração, por fenolcloroforme, extração orgânica, por CETAB, que é um tipo de precipitação, mas as mais comuns de diagnósticos, elas são por colunas, coluna de sílica ou coluna de celulose, e por beads magnéticas. Eu vou trabalhar bastante em cima do padrão ouro de diagnóstico, que segue o uso por colunas e as beads, tá? As extrações por fenolclorofórmio e por CETAB, por exemplo, precipitação, você tem uma maior quantidade de ácido nucleico em geral, mas você não tem uma qualidade tão legal. E aí depende do seu ensaio. De novo, para diagnóstico padrão ouro, você precisa, mesmo que tenha um sacrifício dessa quantidade de RNA, por exemplo, na extração de coluna, mas você tem uma maior qualidade desse ensaio, garantindo uma maior eficiência na amplificação. Então, falando em extração, a extração em si, ela é um rompimento das células e liberação do ácido nucleico, tá? Nesse material anulizado. Então, o que a gente vai fazer para trabalhar especificamente com COVID é fazer usar um tampão de Lise, que é nada mais do que um detergente e uma solução salina. Ele vai destruir essa membrana lipoproteica do vírus e vai liberar o RNA nulizado, tá? E esse RNA que a gente vai purificar. Além de destruir a membrana lipídica do vírus, ele também destrói essas espículas, né? Que são esses que o vírus usa para fazer a ligação nas células e infectar. Então, já tem bastante trabalho sobre a inativação dos vírus com o tampão de Lise na etapa de extração. Então, a maioria dos laboratórios, na rotina, assim, precisa se preocupar para segurança, para a biossegurança do analista, mais nessa etapa de extração, onde você faz a lise do material e depois dessa lise o vírus está inativado e você pode trabalhar ele com mais tranquilidade. Então, alguns laboratórios fazem a lise num laboratório tipo NB2, em capela de fluxo, aí usa protetor facial, máscara N95, duas luvas, aquele jaleco descartável, blá blá blá. Mas depois desse materializado, ele pode trabalhar num fluxo normal com mais segurança, tá? Porque dificilmente ele vai ser contaminado. O Instituto Evandro Chagas, por exemplo, o setor de virologia, eles fazem a lise em uma sala. Depois desse materializado, ele vai ser purificado em outro ambiente. E aí, eles também têm essa diminuição de biossegurança. Isso é mais fácil porque você não precisa tantos EPIs assim para poder fazer essa manipulação depois do materializado e ainda assim garantir a segurança do analista e a qualidade do ensaio, tá? Bom, seguindo, então a gente tem o material lisado, tá? Desse material lisado, temos os ácidos nucleicos, DNA fita simples, DNA fita dupla, RNA, temos também algumas proteínas, umas moléculas menores e sais detergentes. Como mencionei antes, dependendo do ensaio, a gente já poderia amplificar dessa etapa. Mas para garantir a sensibilidade e a especificidade do ensaio, a gente vai fazer a purificação. Eu vou dar exemplo de purificação com as beads paramagnéticas, tá? São extração por beads. A maioria dos laboratórios de diagnóstico estão usando esse tipo de extração, ou automática ou manual. A bead ela tem afinidade pelo ácido nucleico, então, a partir de um pH específico do materializado, as beads, que é tipo uma farinha, um pó de esferas magnéticas, ela vai se ligar ao RNA e o DNA, e depois você aplica um ativo magnético para deixar elas presas em uma região, e você lava todo aquele resto. Você retira manualmente e lava todo esse resto, tá? Eu vou usar de exemplo, puxando a sardinha o Maxo, que é um robô da Promega, só para fazer uma demonstração de como funciona esse tipo de extração.
Então, no Maxwell, você tem o material lisado que vai no cartucho 1, junto com um tampão de bind. Então, o Maxwell tem tipo uma ponteira, um braço, que ele pega as beads magnetizando, ele é protegido por um plástico, né, o plunge que a gente chama, que é uma ponteira. Então ele pega as beads, ele leva no poço onde está a amostra com o tampão de bind, faz a homogeneização, então a gente tem essa ligação, e depois ele segue em poços seguintes para fazer lavagens, tá? Ele desmagnetiza no tampão de lavagem, faz uma mistura, homogeniza, 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 aí prende. Quando ele prende, parte desse material que está preso junto às partículas de ácido nucleico já fica na solução de lavagem. E ele faz subsequentes lavagens, tá? Nesse de exemplo, ele faz a lavagem no poço 3, 4, 5, 6, 7. No final, ele pega essas beads ligadas aos ácidos nucleicos, põe num tubo de eluição que tem água nuclease free, esquenta, aciona um calor aqui para poder soltar o ácido nucleico, no caso DNA e RNA viral, das beads, e aí ele solta nesse meio, e ele pega as beads e retorna para esse poço número 8 aqui. Então aqui você, no tubo final, você tem apenas o ácido nucleico e no tampão de eluição, na água nuclease free. Esse mesmo processo acontece na maioria dos kits de coluna também. São processos de lavagem, só que a coluna, ela prende o ácido nucleico na membrana e você faz várias centrifugações de lavagem, tá? Depois desse material, o seu DNA e RNA está extraído e purificado e você pode seguir ou para armazenar, congelar -20, né, ou -70, ou então fazer a PCR, tá bom? Eu vou falar um pouquinho das amplificações, que talvez o que a gente vai passar mais tempo conversando, tá? Não sei se o Valdir já deu aula de PCR para vocês, mas eu vou falar só no começo do básico. A PCR, né, é a Polymerase Chain Reaction. Ela vai apenas fazer diversas cópias de um fragmento específico, uma região específica do DNA, tá? Então a gente vai usar a PCR para pegar um fragmento do vírus, fazer várias e várias, várias cópias dele até que ele seja detectável. Então, mesmo que o paciente tenha pouquíssimas cópias, como a gente vai ver no painel do CDC, fala que apenas 10 mil cópias do vírus você já é possível de ser bem detectável, tá? Então, resumindo, a PCR, ela na verdade é uma ciclagem, tá? É um termociclador, ele vai fazer uma variação de temperaturas, onde vai agir uma DNA polimerase para fazer a replicação dessas cópias, tá? Então, primeiro, ela vai aumentar a temperatura nessa faixa, entre 94 e 96 graus, e vai separar todas as fitas que estão em dupla fita, como o DNA, por exemplo, né? Em seguida, quando baixar a temperatura, os primers que são complementares da região, são específicos, eles vão se ligar, vão se anelar, e a temperatura vai subir um pouquinho, vai otimizar a ataque polimerase, e ela vai passar copiando tudo que aqueles primers estão se ligando em frente. Com algumas etapas dessa variação de ciclagem, eu já consigo várias cópias. Então, em aproximadamente 20 ciclos, eu já tenho 1 milhão de cópias. E se eu começo com uma cópia do vírus, depois de 30 ciclos, eu tenho 1 bilhão de cópias desse fragmento. Então, é por isso que a PCR ainda é padrão ouro de diagnóstico viral, em geral, tá? Por transformar, assim, por alta sensibilidade, por transformar um ensaio que seria teoricamente super difícil de ser detectável numa coisa bem pautável, assim. Então, para acontecer essa PCR, tá? A gente precisa de alguns componentes. Vou falar um pouquinho por cima deles aqui, mas TAC polimerase, a água nuclease free, os primers, são as regiões alvos dos nossos vírus, que eu vou falar específico do COVID mais na frente, o magnésio, o tampão,
e os DNTPs, que são os complementares, né, os tijolos que vão construir aquelas cópias dos fragmentos da nossa região, tá? Então, a ATAC polimerase, ela é uma enzima que vai fazer a replicação daquela cópia, né? A gente tem polimerase nas nossas células, mas essa polimerase que a gente usa comercial, ela é isolada a partir da bactéria Thermophilus aquaticus, né? Que é uma bactéria que resiste a altas temperaturas, vive lá perto de geysers. E como ela resiste a alta temperatura, a enzima dela resiste a essas temperaturas de desnaturação do DNA, por exemplo, tá? E por isso que a gente replica, faz clonagem delas, isola e usa para fazer nossas amplificações. Então, a TAC, ela que vai ser o player principal para fazer a replicação, as cópias daquela região específica que nos interessa. Especificamente falando de diagnóstico, né, e do kit que eu vou conversar mais para frente, a gente usa essa técnica chamada Hot Start DNA Polimerase, que a TAC polimerase, ela é ligada a um anticorpo. E esse anticorpo, ele impede que a TAC polimerase inicie a atividade de maneira alguma, tá? Então, quando a gente faz aquela desnaturação, né, que transforma a fita dupla DNA, separa para ficar duas fitas, então, nessa temperatura, o anticorpo se desprende irreversivelmente e a TAC começa a sua atividade. Isso é legal porque aumenta a especificidade da reação, para a TAC não, não ter ação polimerase antes do tempo. Os primers são essas sequências de DNA, né, pequenas sequências, que são regiões específicas do que a gente precisa amplificar, tá? Falando específico da COVID, hoje eu vou trabalhar em cima das regiões do CDC. São duas regiões. Cada primer é composto do Ford, né, que vai na região, na direção do 5 a 3 linhas, e do reverse, que é o inverso, tá? Os primers, eles são sequências bem específicas, tem que ser bem desenhado para ele não amplificar outra região de outro organismo ou organismo humano, tirando essa do vírus que a gente deseja detectar. Então, a qualidade do ensaio, a sensibilidade e especificidade da reação depende do quão bem desenhado foram os primers, tá? Então, depois de desenhado, os primers precisam ser passados a teste para ver se ele não amplifica qualquer outra coisa que não seja aquela região do vírus. E você tem que ter um equilíbrio também específico de GC, porque GC, como vocês sabem, fazem aquela tripla ligação de ponte, né? Então, como ela é tripla ligação, ela dá mais trabalho para romper. Então, se tem muito GC na minha reação, ela vai precisar de temperaturas muito altas para poder fazer a desnaturação e assim anelamento. E aí, dependendo da temperatura, a ataque ela perde eficiência. Então ele tem que estar sempre nessa faixa aqui entre 40 a 60% para ser otimizado, tá? Outros trabalhos já dão as porcentagens diferentes, mas isso aqui é de praxe para quem vai desenhar os primers pela primeira vez. Bom, falando superficialmente da solução tampão, eu vou me atentar mais só ao cloreto, que ele é um cofator, o resto é mais controle de pH e afinidade de ligação dos iniciadores, dos primers, às regiões. Mas o cloreto de magnésio, ele é um cofator da ataque e agente estabilizador do anelamento. Então, quanto mais cloreto, mais eficiente a ataque vai ser. Só que se você põe cloreto demais na reação, a eficiência passa de 100%. E aí ela começa a amplificar regiões que não são de interesse. Então, existe aí um ponto ideal. Esse ponto ideal você precisa fazer ensaios, tá? Como a Master Mix da Promega e de outros ensaios usados no diagnóstico de COVID já vem pronto para uso, isso aqui já está otimizado. Então, quem criou
os ensaios lá de detecção para o CDC americano, né, e por o painel de Berlim ou por painel chinês, já fez uma otimização de temperatura de anelamento usando as taxas polimerases específicas, tá? Então, é normalmente algo que não se precisa trabalhar, mas digamos que se alguém for desenhar aí na Federal de Pernambuco uns frames para detecção de COVID e for fazer uma construção de uma Master Mix, precisa ser feito o experimento de otimização da quantidade de magnésio necessário para a PCR. Então, você faz colocando 0,5 de magnésio, um, um, 1 microlitro de magnésio, 2 microlitros, 5, e assim testar qual é o ponto ideal de amplificação. Beleza? Bom, e as DNTPs, né, que são aquelas nossas sequências que elas têm que ter suficiente na PCR para poder dar a amplificação inteira, né, vários ciclos. Então, elas são nada mais que os tijolos, né, que vão sendo colocados para fazer cópias daquelas regiões, tá? Então, se eu não tenho um DNTP suficiente, a, a detecção ela não vai chegar até a determinada ciclagem. Então, se eu preciso se um paciente, uma carga viral, precisaria ser detectado no ciclo 30, a minha Master Mix ela precisa ter DNTP suficiente para construir essas cópias e durar a PCR até o ciclo 30, tá? Então, a maioria das PCRs estão otimizadas para durar passando de 40 a 44 ciclos. Em geral, a gente só leva a PCR até 40 ciclos, porque o que está aparecendo lá de fragmento depois do 40 já costuma ser erro já da polimerase, tá? Mas o importante é que a maioria das Master Mix de diagnóstico desse de padrão ouro já tem suficiente para fazer todas essas detecções. Bom, seguindo para o nosso carro-chefe, PCR em tempo real, ela nada mais é do que esse resultadozinho aqui, essas curvas. Então, a PCR em tempo real, eu tenho a amplificação do DNA, e essa amplificação ela é demonstrada aqui no eixo Y pela altura em RFUs, né? Unidade relativa de fluorescência por brilho, e no eixo X pela quantidade de ciclos. Então, aqui é o ciclo 0 até o 42. Então, normalmente, com bastante eficiência dos primers, a cada ciclo a gente dobra o produto de PCR. Então, significa que quanto mais cedo houver uma amplificação, essa curva aqui, por exemplo, mais ácido nucleico tinha. Ou seja, se for um paciente, quanto mais cedo aparecer uma curva, mais carga viral ele vai ter. A gente pode transformar o ensaio em quantitativo para fazer a quantificação de carga viral. Mas pelo momento que a gente está vivendo, como às vezes falta insumo e tempo hábil no laboratório, transformamos os ensaios, a maioria, em qualitativo. Então, subiu a curva é positivo. Eu vou falar mais à frente dos alvos que a gente trabalha, tá? Lá nos ciclos da PCR, ele vai dobrando o produto, tá? Então, a cada produto que dobra, ele vai subindo a quantidade de fluorescência, vai subindo a curva. Então, vai ter o ponto de detecção, que é onde está essa faixa laranja. Essa faixa laranja é o que a gente chama de threshold. O threshold, ele é usado para fazer a determinação da região do ciclo da amostra, tá? Então, se a gente tem o threshold traçado aqui, onde começam a subir todas as curvas, a gente tem o ponto de ciclos onde as amostras começaram a amplificar, que a gente chama de CT, que é a curva de threshold, tá? Então, por isso que a PCR em tempo real é usada na detecção e no diagnóstico por biologia molecular. Pela sensibilidade da técnica, porque se detecta em fases bem anteriores, comparado com o PCR convencional de gel, por exemplo, que você vai detectar só nessa fase platô. Então, na PCR em tempo real você ganha tempo, e tempo no diagnóstico é precioso.
Então, voltando a falar da linha de threshold, né? Ela é aplicada nessa faixa onde começam a surgir em cima do baseline, né? Em cima do ruído, que eu vou mostrar mais na frente. E a curva de threshold é que a gente costuma chamar o CT das amostras. Então, vocês vão ouvir em diagnóstico falar bastante em CT. Então, paciente A tinha CT 12, paciente B tinha CT 26. Ou seja, paciente A do CT 12 tem muito mais número de cópias do vírus do que o 26. Provavelmente, quem tem mais cópia do vírus está pior, né? É mais risco, inclusive, do que o paciente com CT 26. Tá bom? Bom, o software, quando ele apresenta as curvas de detecção, isso aqui são várias amostras abertas, tá? Quando ele apresenta as curvas de detecção, ele mostra esse ruído, tá? Que é um ruído de fluorescência, e ele traça o threshold. Mas o que a gente acaba analisando é tudo que está acima do ruído. A gente analisa ruído só a nível de troubleshooting, tá? Se acontecer algum problema na reação, às vezes observando o ruído você consegue entender mais ou menos o motivo. Mas a gente acaba trabalhando com a fase linear, onde o threshold está lá embaixo, a gente vai analisar tudo que está para cima dele, que é o que a gente vai fazer a análise crítica qualitativa e comparar, dizer o que é positivo, o que é negativo, tá? Então, na PCR em tempo real, existem dois tipos principais de ensaios. O primeiro, que é o mais antigo, se chama ensaio intercalante, que é conhecido por CyberGreen. Ele funciona assim: toda vez que tem uma fita dupla, né, ou seja, um primer ligado ao DNA ou um DNA ligado, o intercalante ele tem afinidade pelas pontes de hidrogênio. Ele vai se ligar lá no meio. Quando ele se liga, ele começa a emitir fluorescência, começa a brilhar. Então, quanto mais ciclos eu tenho, mais amplificações eu vou ter. Então, vai se ligar mais intercalante no material e ele vai brilhar mais. Então, você vai ver a curva subindo com o tempo, tá? Desculpa, esse é o modo de PCR em tempo real, um dos primeiros modos de detecção. Mas no diagnóstico a gente trabalha com esse modo aqui chamado sonda de hidrólise, sonda TACMA ou probes, tá? Ele nada mais é do que um terceiro primer na reação, que se liga no meio da região onde o reverse e o forward vão fazer cópias. A TAC passa e quebra e libera os fluorófilos no meio. Eu consigo mostrar melhor. Então, a TAC passa, quebra e libera os fluorófilos no meio, tá? Tem dois fluorófilos ligados. Um no lado esquerdo, chamado reporter, e um no lado direito, chamado quench. O reporter é o que brilha bastante. E o quench, ele está lá só por entropia, porque quando um fluorófilo está próximo de outro, ele tem essa característica físico-química que próximos eles realizam a lei da entropia e não liberam fluorescência, param de brilhar. Mas separados, o reporter brilha bastante, tá? A primeira vez que eles tentaram produzir esse ensaio, eles colocaram dois reporters, dois que brilham muito, mas isso extravasou o limite de detecção do equipamento. Então, para ficar mais sensível, a gente põe um que brilha e outro que não. Então, no momento do anelamento, né, ele se liga lá e a TAC chega para fazer a extensão e quebra o fluorófilo no meio e libera e ele começa a brilhar bastante. Esse daqui é o padrão ouro de laboratório diagnóstico, é o que a gente usa hoje para fazer diagnóstico. Ele é mais específico porque ele tem um prime a mais, na verdade, né? Um alvo a mais. Então, além do forward e reverse, ele tem a sonda, que é um terceiro prime menorzinho que se liga numa região comum deles. E ele permite também realizar uma reação multiplex, ou seja, trabalhar com vários alvos no mesmo poço, fazendo uma economia de reagente. Alguns lugares estão fazendo reação multiplex, outros nem tanto. O CDC, por exemplo, americano, que eu vou mostrar para vocês, ele não recomenda a reação multiplex. Eu acho que eles fizeram o desenho
de alvos separados, porque assim você dá mais chance deles amplificarem individualmente. Mas falando em sistema de triagem por genômica, ensaio multiplex são fenomenais para economia de tempo, de reagente e mão de obra. Para você fazer um ensaio multiplex, basta você ligar cada reporter com cores diferentes lá dos filtros do equipamento de PCR em tempo real. Normalmente a gente trabalha com FAN, tá? Eu não lembro agora a cor do FAN, não sei se ele está no canal azul, mas, por exemplo, no ensaio do CDC, que eu vou falar mais na frente, ele tem um alvo chamado N1, que está ligado no FAN, o N2, que é outra região do COVID, também ligado em FAN, e um controle interno chamado RNase-P, também ligado no FAN, tá? Mas você poderia colocar o N1 no FAN, o N2 no VIC e o N3 no Texas Red, por exemplo, e colocar todos na mesma reação e você amplificar todos no mesmo poço, para ganhar tempo. Bom, continuando falando um pouquinho da PCR em tempo real, a gente também tem um fluorófilo que vai nas mix, chamado de fluorófilo de referência passiva, tá? Ele é importante porque, digamos que na pipetagem, uma pipeta descalibrada, ela colocou um pouco mais de reagente no poço A e um pouco menos no poço B. Então, aquela linha de threshold, ela não é idêntica para esses dois. Mas como eles têm uma cor, um fluorófilo basal, o equipamento joga eles para fazer a consideração como se eles tivessem partido do mesmo ponto, tá? Essa referência passiva é usada na maioria dos equipamentos da Thermo Fisher, que são os mais famosos, são na maioria dos locais de diagnóstico. Mas alguns equipamentos mais modernos não usam mais referência passiva para normalização, eles fazem leitura individual dos canais. Eu, particularmente, acho excelente referência passiva e não deixarei de colocar no ensaio, até para você fazer um controle de pipetagem, tá? Então, quando ela funciona, está tudo bem, fica todo mundo na mesma faixa de fluorescência. Quando ela está mal, você dá uma olhada na referência passiva, você tem faixas de fluorescência diferenciada. Tudo bem? Transstase reversa. Porque a gente falou até agora de PCR, de amplificação, mas para amplificar, para você fazer a amplificação do RNA, você precisa transformar esse RNA num DNA complementar. Porque a TAC polimerase, ela mesma, ela só amplifica o DNA. E, no caso, DNA complementar, que é o que a gente vai fazer com o RNA. Então, a enzima de transição reversa, ela usa alvos específicos, primer específico, por exemplo, como no diagnóstico COVID, ou vários fragmentos, como uns oligos DTs, são tipo DNTPs, ou então pequenos primers, que são primers de várias sequências diferentes. Então, o que a enzima faz? Você aumenta a temperatura lá para 45, 50 graus, a enzima identifica os RNAs, né, que estão no meio, e ela vai pegar esses moldes e fazer uma cópia complementar daquele RNA, transformando no cDNA. Por isso que a gente precisa fazer toda essa etapa de transitase reversa antes da amplificação, tá? E por isso que é um pouco difícil de trabalhar com esse tipo de material, porque tudo que você trabalha com RNA é mais instável, mais complicado. Então, todos os processos, seja de coleta de amostra, conservação, manipulação, extração, eles precisam ser feitos com bastante controle, refrigeração no gelo, para não degradar o RNA. Então, quanto mais cedo você transforma isso em DNA complementar, melhor, porque aí ele vai ser mais estável. Mas falando em diagnóstico, para não perder tempo, a gente vai fazer tudo isso numa reação só, fazer a transitase reversa, em seguida a amplificação, para ter menos etapas de pipetagem e mais eficácia, né? Mais eficácia na amplificação, tá? Então,
Desculpem. O produto que a gente vai trabalhar bastante é essa reação aqui, né? Que é a do título da aula. Uma reação de transitase reversa de qPCR, né? qPCR quantitativa em um passo. Ou seja, em um passo só, a gente vai fazer a transitase reversa, em seguida a amplificação. Todo esse ganho de tempo aumenta as chances aumenta a rapidez da fila de diagnóstico, obviamente, e a qualidade da detecção, tá? Então, essa mix que a gente vai fazer, nessa reação, a gente vai ter a enzima de transitase reversa, né? Ela que vai transformar o nosso RNA do vírus em DNA complementar. A gente vai ter o buffer, né? Que controla o tampão, que tem o magnésio, tem todo o material para poder fazer a amplificação, ocorrer a PCR. Temos os DNTPs, que são aqueles complementos, os nossos tijolos, né? Tinina, adenina, guanina, citosina. E temos os primes específicos da reação, tá? Que são aquelas primes, no caso do COVID, o forward reverse, que vão se ligar especificamente naquela região do COVID, mais a sonda também que está naquela região. E por último, a estrela, a ataque polimerase, tá? Então tem tudo isso na nossa reação. Esse eu coloquei aqui para mostrar para vocês o que vai no mix de PCR, por exemplo, lá do ensaio do CDC. O ensaio do CDC cita Master Mix da Promega como uma das 4 Master Mix recomendadas para fazer a detecção do COVID, tá? Eles colocam água nuclease free, 3.5, 3.1 microlitros. Aqui está o mix de sonda e primer, no e-mail. Esse mix tem o quê? Tem o primer forge, né? O 5 linha, 3 linha, o reverse, que é o 3 linha, 5 linha, e a sonda, tá? Tem a Master Mix, né? Essa Master Mix da Promega, ela tem que ser sempre metade da reação para ter o equilíbrio perfeito da amplificação. Então, se a reação é 20 de microlitros de volume final, ela tem que ser 10, tá? E a enzima de transitase reversa, tá? A enzima que vai transformar o RNA em cDNA. Esse volume deu 15 microlitros. Então, eu falei aqui que a Master Mix da Promega tem que ser metade do volume 10, né? Os outros 5 são de RNA. RNA do paciente que a gente extraiu. Tudo bem? Então, 15 de mix mais RNA dá 20 de volume final. Isso é o que vai para cada pocinho e para cada região de paciente para a gente ver aquelas curvas, tá bom? Falando no painel do CDC, esse painel já foi atualizado dia 30 de março, o último, tá? É a revisão número 3. E está sendo usado por vários laboratórios privados, essas mesmas sequências e essas indicações de como fazer extração, de como realizar a amplificação, que tipo de processo fazer para armazenar, transportar, coletar e proteção do analista, por exemplo. Então tem tudo nesse material, tá? Quando o Valdir compartilhar meus slides, tem aqui o link para vocês terem acesso. E lá que também tem a indicação de Promega como um dos materiais para fazer diagnóstico. Então, a indicação da ciclagem do CDC, a gente tem a etapa de transitase reversa, né? Que é essa primeira etapa aqui. Então, aquela etapa onde a enzima vai fazer a transcrição do RNA extraído do material em um DNA complementar. Ela vai usar os próprios primers de amplificação, ou seja, ele até transcreve apenas, em vez de transcrever todo o RNA e gastar DNTP com isso, ele vai transcrever a região que a gente vai amplificar em seguida. Então, aqui a gente tem um ganho de sensibilidade do ensaio. Então, essa etapa, o CDC deixou como 45 graus por 15 minutos nessa ciclagem. Isso aqui é só um passo, tá? Ele ocorre só uma vez. Depois a rampa sobe, né? Aumenta a temperatura. 95 graus, 2 minutos. E acontece a ativação hot start. Então, aqui é ataque polimerase.
ela vai desprender do anticorpo, desprendido do anticorpo em 2 minutos, ela vai desprender irreversivelmente, né, e começar a agir para fazer as amplificações. Mas mas em seguida começa as ciclagens, tá? Que essas duas etapas eram etapas fora do ciclo, são só passos. Então, na primeira etapa da ciclagem, ela continua a 95 graus só para manter as fitas separadas. Então, ela baixa a temperatura e aí a gente vai ter o anelamento e a extensão agindo na mesma temperatura e no mesmo tempo, tá? Então, primeiro você tem, quando esfria, o anelamento por afinidade dos primers nessa região que a transcrição reversa copiou, né? Então, os primers vão se ligar lá no cDNA e aí ataque polimerase livre do anticorpo vai fazer extensão e criar cópias da PCR. E assim a gente segue por 40 ciclos, tá? Esse daqui é uma foto real do experimento que eu fiz na Bahia. Foi o primeiro reação que eu fiz de PCR. Vou mostrar mais na frente o resultado. Foi foi o segundo caso na Bahia conhecido assim de Covid. Era uma amostra de uma doméstica. Doméstica de uma casa de uma pessoa que estava contaminada lá na Bahia. Bom, o CDC, ele tem esses painéis aqui. A gente usa esse alvo que eu vou chamar de N1, né, que é o COVID N1, essa região. Aí tem o FOD, o reverse e a sonda. Tem o N2, mesma coisa, FOD, o reverse e a sonda. E a RNase-P, que é o controle humano de amplificação e extração, tá? Então, essas são são três amplificações para cada paciente. Ou seja, cada paciente vai consumir 3 pocinhos. Cada placa de reação daquela PCR aqui, dessa ciclagem, a maioria das placas são de 96 poços. Então a gente não consegue fazer mais do que 30 e poucos pacientes, 32 pacientes, sem contar os controles, tá bom? Por placa. Essa PCR aqui, ela dura mais ou menos 1 hora, tá? Essa ciclagem, inclusive, não é do protocolo Promega. O protocolo Promega é só uma ciclagem, assim, indicativa, né? O CDC fez uma otimização. Então, a ciclagem, inclusive, é uma PCR bem rápida. Bom, a gente trabalha dentro da placa com alguns controles, tá? RNase-P é um controle, um dos mais famosos, é um controle de extração e amplificação. Então, no momento que a gente extrai, a gente tem lá os ácidos nucleicos, né? E a gente amplifica essa região, que é RNase-P, que tem uma região específica humana. Então, se ela amplifica na PCR em tempo real, a gente vê aquela curvinha subindo assim, significa que a extração funcionou e, consequentemente, a amplificação também, tá? A RNase-P, ela é usada não só com diagnóstico de COVID, mas arboviroses em geral, também a gente usa ela como controle. A maioria das PCRs nesse padrão ouro diagnóstico, a gente tem que ter esse controle interno de extração barra amplificação. Então, arboviroses como Zika vírus, chikungunya, dengue 1, 2, 3 e 4, e também outras infecções respiratórias, né, influenza, que são também diagnosticadas por biologia molecular por PCR em tempo real. Eu também tenho um controle, um HSC, né, que é um controle, um paciente negativo, tá? A gente usa ele lá da extração e quando a gente vê as curvas de cada paciente, ele vai amplificar apenas RP e dar negativo para a região dos vírus, né? Assim tem que ser. E por último, a gente usa um controle do vírus, que pode ser um vírus clonado ou pode ser simplesmente uma região, uma síntese de RNA, né? Uma síntese de uma sequência da região do vírus, né? Igualzinho. Na verdade, a gente hoje em dia consegue até desenhar um vírus inteiro, né? Por sequência, que tem vírus bem pequenos. Bom, como eu falei, a placa, normalmente a maioria das placas de PCR em tempo real são placas de 96 poços, tá?
E o setup dela fica mais ou menos assim. Para cada paciente, né, paciente 1, a gente amplifica a região N1, N2 e RP. Paciente 2 também, 3 amplificações. 1, 2 e 3. Então, são 3 amplificações por paciente. Isso significa que lá na extração, a gente tem que ter material suficiente para usar nesses 3 alvos e ainda ter, e se possível, né, guardar um pouco para alguma necessidade de repetição ou contraprova, tá? Então, se a gente usa 5 microlitros de RNA para cada uma das amostras, para cada uma das amplificações, então a gente vai usar 15, né, para as 3 amplificações por paciente, tá bom? Então, a extração ela tem que ter, no mínimo, esse volume de 15 para poder ser detectável. Além dos pacientes, a gente coloca em um dos postos aqui o controle do vírus, né? O standard do vírus, e o controle negativo humano. E muitos lugares também usam o que a gente chama de NTC, que é apenas as master mix com os primers, mas sem nenhum material, sem nenhum RNA. Que ele não é para amplificar nada nessa região, tá? É um controle de amplificação. Então aqui está um exemplo de um resultado de uma amplificação. Aqui em amarelo está a RP, né? E em vermelho está o N1. Em verde aqui está escrito N3 porque eu usei uma região antiga, mas também tem o N2 aqui que deu certo. Aqui é um controle do vírus, tá? Então, o analista vai trabalhar com isso aqui na rotina, tá? Isso aqui é um controle do vírus. Normalmente, ele vai ter toda a amostra positiva, ela tem que ter essa curva subindo N1, N2 e uma terceira curva para RNase P, como identificado na legenda abaixo, tá? Se fosse uma reação multiplex, a gente selecionaria um posto só e ele também aparecia as 3 curvas. E para analisar as curvas individualmente, você só vem e analisa, escolhe o alvo que quer ver, tá? Então, o painel de interpretação do CDC, ele me diz assim, se subiu a curva do N1, a curva do N2 e a RNase P, o paciente é positivo. COVID é detectável e tem que reportar, né, fazer o laudo do diagnóstico. Então, está aqui um exemplo, paciente positivo, subiu RNase P, que está aqui em amarelo, subiu o N1 em vermelho e subiu o N2 em azul. Então, aqui é uma amostra de um paciente positivo, aquele que eu comentei antes, que era uma doméstica lá da Bahia. Se um dos dois alvos não amplificarem, nem N1, nem N2, RNase P amplifica, o resultado é inconclusivo. Esse foi um dos motivos do CDC, ele tinha um alvo chamado N3, só que ele dava um pouquinho de trabalho de ser detectável e aí gerava vários resultados inconclusivos e várias repetições. Então, a partir da revisão número 2, eles começaram a trabalhar com 2 alvos, 2 regiões e o controle interno. Então, se levanta apenas N1 ou apenas N2, esse resultado é inconclusivo. Então, a amostra tem que ser ou refeita, tanto da extração ou amplificação, ou recoletada. Primeiro tem que ser refeita para confirmar esse material. Recoletada para saber se o paciente não estava fora da janela de detecção, né? Ou com baixíssima carga viral, ou pós-infecção, já está bastante recuperado também com baixíssima carga viral. Ou então, se ele amplifica apenas um dos dois, você está amplificando algum coronavírus que não é o Covid de 2019, tá? Se ele não amplifica nem N1, nem N2 e amplifica o RNase-P, que é o nosso controle interno, então você tem um resultado negativo, né? COVID não detectável. Aqui. Então a gente vê aqui que ele está com a legenda do N1, a legenda do N2 e subiu o RNase-P. Então você vê uma curvinha só do controle. Isso aqui é um resultado negativo. Porque a amplificação
eu provo que a amplificação e a extração foram eficientes, né? Você extrai um material humano, com RNase-P, que é específica de material humano, e você não tem nenhuma curva de alvo do vírus, tá? Bom, só um minuto. E se não amplifica nem o painel N1, nem o painel N2, nem RNase-P, o resultado é inválido, porque possivelmente teve algum problema na extração ou amplificação, tá? Então, essas etapas precisam ser refeitas. Porque aqui não tem material, então o resultado poderia ser um falso negativo. Tudo bem? Aí a gente não veria nenhuma curva. Eu não tenho um exemplo, infelizmente, para dar para vocês. Bom, pessoal, foi mais rápido do que eu pensava, mas é isso que eu tinha para falar para vocês.